Boa conversa com o Dr. Arthur Rocha Lima, do canal Vascular na Veia. Você também encontra o Dr. Arthur Rocha Lima no Facebook, com o canal, né, o Vascular na Veia, e também no Instagram. Você encontra o perfil DR de Dr. Arthur, sem o H, Vascular. DR Arthur Vascular, sempre trazendo informação importante para você que o segue ali nas redes sociais e também para o ouvinte Jovem Pan. Arthur, bom dia, seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Vitória, bom dia a todos que nos ouvem. Bom ter você aqui, Arthur. Pinguim tá virando, não tá meio verde? Não tá como cara de jacaré? É, crocodilo Dandy agora. É? Tá meio... Tá vacinado, o pinguim. Ele tá sorridente por causa da vacina. Né? Que pinguim o quê? Agora é crocodilo. É. O crocodilo comeu o pinguim. Cuidado com essa história. Brincadeiras à parte, Arthur, seja bem-vindo, viu? Vamos falar sobre um assunto que para muitos, quando ouve falar, morreu de embolia. Ele sofreu uma embolia. Embolia de comer ou passar no cabelo, Arthur? O que é isso? Me ajuda aí. Ótima pergunta, Vitória. A embolia é um nome. Por exemplo, você tem a embolia cerebral, a embolia pulmonar, a embolia de membros inferiores, embolia até nos vasos do intestino. Na verdade, o termo embolia, ele vem do grego, Vitória, que significa arremessar, lançar. Então aí já dá uma ideia que alguma coisa que não é dali e foi para outro lugar. Né? Essa impressão, acho que quando colocaram esse nome para caracterizar o que significa a embolia. A embolia nada mais é, Vitória, do que um coágulo que saiu de uma região, que geralmente inicia-se como uma trombose, um trombo, né? Por exemplo, o mais frequente é na perna, nos membros inferiores, ele migra através do sistema circulatório, seja arterial ou venoso, né? Até o pulmão, que é o mais comum agora, principalmente em tempos de Covid, né? Ao cérebro, ao intestino e para os membros inferiores também. E o que acontece, Vitória, quando você tem essa embolia? É mais ou menos parecido com a trombose. Causa um entupimento daquela circulação que... É consequência da trombose? É uma consequência da trombose. Uhum. É lógico que existem vários tipos de embolia, né, Vitória? Você tem a embolia por gases, a embolia líquida, a embolia sólida. A embolia sólida é a mais comum, que é um trombo, né? É um fragmento, é um tecido, vamos dizer assim, quando já tem um tempo maior de consolidação, de organização desse trombo, ele é sólido. Então, se for sólido, ele sai de um lugar, vai para outro, vai entupir. Pode ser líquido, Pitoli. Por exemplo, o líquido amniótico, certo? Durante o parto, né? Pode acontecer algumas vezes da embolia causada na mãe, né? A embolia causada pelo líquido amniótico. E tem a embolia por gases, Pitoli, também, que é uma coisa relativamente frequente quando você tem uma fratura, por exemplo, no acidente de motocicleta, de carro, você tem uma fratura de um grande osso, por exemplo, o fêmur, né? Aquilo você pode ter o ferimento ali da veia, da artéria, o ar ele pode entrar e causar essa embolia gasosa. E também, como parte de embolia líquida, aquele tecido de dentro do osso, chamado medula óssea, que ele também pode entrar dentro da circulação. Então você veja que é uma situação em que ele não é daquela região, ele saiu de um lugar e foi para o outro, por isso nós chamamos de êmbolo ou tromboêmbolo, sai de um lugar e vai para o outro entupir alguma circulação de menor calibre, Pitoli. E você citou a Covid com relação à embolia pulmonar, porque muitos estão dizendo, e você já disse isso aqui já há bastante tempo, que a Covid tem características de uma doença vascular. Né, Arthur? Pitoli. Alguns falam... Sim, o que é o SARS-CoV-2? O que é? Ele causa, na verdade, uma gigantesca inflamação, dependendo, é lógico, de cada pessoa. Né? Esse processo inflamatório, ele desencadeia vários outros desdobramentos, e o principal deles é um desdobramento com relação à microtrombose, a formação de microcoágulos dentro daquelas pequeníssimas artérias capilares pulmonares. Então, o que você faz? Você está tendo um problema vascular causado por um vírus mediante a um processo inflamatório gigantesco, tanto é que é chamado de tempestade inflamatória, à medida que você tem essa inflamação causando esse desdobramento com a parte vascular. Por isso que alguns cientistas interpretam mais como uma doença vascular, embora acometa o pulmão e também muito fígado, viu, Pitoli? Também, né, e outros órgãos, né? Por isso que é considerado, assim, na sua essência, na fisiopatologia principal,
como uma doença vascular em função desse processo inflamatório desencadeando essas microtromboses. E aí essa microtrombose pode se transformar ou caminhar para o pulmão e aí embolia pulmonar. Exatamente. O trombo, ele pode ser de vários tamanhos. Nós falamos dessa classificação sobre o tipo, mas ele também pode ser um trombo mais sólido ou menos sólido. E a gente dá aquele exemplo, Vitória, do leite coalhado, né? Uhum. Quando o leite está coalhado ali na caneca, você dá uma agitada, aquilo se desprende. O coágulo é isso, se ele se desprender, ele vai para algum lugar causando o entupimento. Pode ser fatal, Arthur? Pode ser fatal. Pode ser fatal, Pitoli, de várias formas, né? Como assim? Você pode ter um grande êmbolo que sai daquela região do pulmão e já entope, por exemplo, a artéria pulmonar de uma maneira significativa e violenta, vamos colocar dessa forma, a pessoa é praticamente uma morte súbita, né? Como vários êmbolos que vão saindo aos poucos e entupindo toda aquela circulação pulmonar. Então você às vezes tem aquela morte que também pode ser súbita, mas é causada por vários microêmbolos que foram se agregando, que foram se somando na parte pulmonar. Você tem exames, por exemplo, o dedímero é um exame muito utilizado, inclusive como prognóstico, como acompanhamento na doença, no Covid, por exemplo, né? Então, isso você pode mensurar se isso está aumentando ou não. Então, existem formas de você saber o que está acontecendo e se você está tendo essa embolia ou essa trombose, né, Vitória? Fala, Bruna. Doutor Arthur, bom dia. Tenho uma dúvida feminina para trazer hoje. Muitas mulheres, inclusive muitas amigas próximas a mim, deixaram de tomar o anticoncepcional com medo de trombose, má circulação. Isso é fato? Isso é mito? Qual é essa relação do anticoncepcional com a má circulação e trombose? Excelente pergunta, Bruna, pelo seguinte. A pílula anticoncepcional, principalmente a base dos estrogênios, o que ela causa? Isso já existe evidência científica. Ela é um procoagulante, ou seja, ela estimula a formação de coágulos. E também é um vasodilatador que causa uma certa lentificação na circulação. Isso é um fato. Agora, dizer que as mulheres não podem tomar pílula também é um contrassenso. Você não pode falar dessa forma, certo? Porque isso depende muito da predisposição de cada mulher. É chamado também como comportamento idiosincrático, ou seja, a idiosincrasia de cada pessoa, da mulher no caso, de desenvolver a doença, o problema com relação à pílula ou não. Tanto é, Bruna, que, por exemplo, a tibolona, que é um hormônio feminino muito antigo, foi um dos primeiros, né? Existem mulheres que tomam isso desde a década de 60, 70, quando foi, vamos colocar dessa forma, inventada a pílula, e até hoje, e não tem nenhum problema. E tem jovens que começam a tomar aquelas pílulas hoje extremamente de baixa dosagem e já desenvolve um grau de trombose, por exemplo. Às vezes com 15, 16 anos. Então, a pílula, ela tem esse comportamento procoagulante. Entretanto, você não pode afirmar ou dizer que as mulheres não vão poder tomar. Isso tem que ser estudado individualmente, né, pelo ginecologista, pelo clínico, pelo obstetra, se a mulher vai poder tomar ou não a pílula. Inclusive, doutor, nós leigas, né, no assunto, embora a gente consuma anticoncepcional, a gente não entende muito bem, mas tem muita gente que diz, não, essas pílulas são mais modernas, elas não vão causar trombose. Existe isso com relação à modernidade das pílulas e isso evita realmente que cause? A incidência ela acaba sendo um pouco menor, porque você tem uma menor dosagem do estrogênio, né? Que o estrogênio é o hormônio mais ligado a essa parte de coagulação, favorecendo o processo trombótico, né? Mais do que a progesterona, por exemplo. Tá? Mas você não pode dizer que não vai acontecer. Se a pessoa, por exemplo, se a mulher ela começa a tomar pílula, ela é tabagista e ela tem uma doença chamada trombofilia, uma doença, uma predisposição a formar coágulos, ela começa a tomar a pílula, mesmo que seja de ultra baixa dosagem, ela corre um certo risco de desenvolver a trombose. Então, isso tem que ser individualizado, tá? Essas pílulas de baixa dosagem, com certeza, diminui a incidência de formação de coágulos, não tenhamos dúvida disso, certo? Mas você tem que individualizar para cada mulher, no caso, para que seja ponderado, né, dentro dos seus riscos, benefícios, o que é aquela pílula para aquela pessoa. Tá certo. Bruna, um amigo meu mandou um abraço para você, o cantor Odair José,
acabou de mandar um abraço pra você. Que você demais. lembrou da música dele? Pare de tomar a pílula. Eu Acabei de aqui lembrar. achando que era... Porque eu tenho amigos que são assessores do Odair José. E eu mas falei, ele olha só que beleza. A Bruna lembrou da minha música. Pare de tomar a pílula. Ela não deixa o nosso filho nascer. Pra gente terminar. Tem como evitar a embolia ou ela é algo imprevisível? O que falar para quem nos ouve agora com relação à prevenção? A embolia é uma consequência, geralmente, muito frequentemente, de uma trombose. Então vamos olhar para a trombose, né? A não ser que seja uma embolia gasosa, outras causas, mas enfim. Então você tem que olhar a trombose, lógico, como você falou, você tem que prevenir isso. Como se previne? Né? Hábitos saudáveis de saúde, evitar o cigarro, exercícios físicos, alimentação adequada. Com tudo isso você minimiza. Agora, tem que passar num médico, num clínico, às vezes se você tem essa predisposição, já teve uma pequena flebite em algum braço ou na perna. Então, é um sinalzinho que fica de alerta, né, Pitoli? Vai procurar um profissional aí para que faça a avaliação individualizada de cada pessoa. Boa. Doutor Arthur Rocha Lima conosco, fechando o nosso papo desta sexta-feira. Lembrando, você encontra o doutor Arthur Rocha Lima no YouTube, no canal Vascular na Veia, no Facebook, ali tem a página com o mesmo nome, ou ainda no Instagram, sucesso absoluto, sempre trazendo boas informações para quem o segue nas redes, ali no perfil DR Arthur, sem o H vascular, DR de doutor, Arthur sem H vascular, ali você encontra o perfil do doutor Arthur Rocha Lima no Instagram. Arthur, boa sexta-feira para você e até a próxima semana. Obrigado, Pitoli. Eu que agradeço e quero dizer